Tava faltando um vídeo aqui no canal da Aquário Monster Shop para falar sobre Kingios, não é mesmo? Pois bem, então depois de alguns pedidos, tanto aqui no YouTube quanto na nossa loja, né? Alguns clientes que são inscritos do canal e frequentam a nossa loja, cansaram de pedir pra gente produzir conteúdo sobre Kingios. Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas necessidades especiais desses peixinhos que são muito queridos no aquarismo e também vamos falar sobre o assunto polêmico. Muitas lojas acabam recomendando Kingios para iniciantes, mas eles são, de fato, peixes recomendados para iniciantes? Primeiramente, vamos levar em consideração, né, o que é um peixe para iniciante, né? O que nós normalmente levamos em consideração de um peixe para iniciante quando se trata de aquário de água doce. Dessa forma, nós vamos levar vocês a chegarem a uma conclusão. Mas antes de irmos aos fatos aqui desse vídeo, desse conteúdo sobre Kingios, é importante falar que todos esses peixinhos que vocês estão vendo aí, eles estão disponíveis em nossa loja e nós enviamos para todo Brasil. Se por um acaso você não for da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, não tiver como nos visitar, né? Inclusive, falando em visita, nosso endereço completo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas precisando, a gente consegue enviar para todo o Brasil. É só chamar a gente no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do vídeo também, beleza? Bem, já que eu já fiz esse jabazinho aqui para nossa loja, vamos direto para o conteúdo, que é o que interessa. Bem, primeiramente, o que é um peixe para iniciante, né? O que nós, principalmente aqui na loja, levamos em consideração para recomendar um peixe para quem está iniciando? Muitas das vezes é aquele primeiro aquário da pessoa. Bem, primeiramente a gente leva em consideração, né, a resistência desse animal, o quanto esse peixe é resistente a oscilações de parâmetros, porque é uma realidade na vida de todo iniciante não conseguir estabilizar os parâmetros do aquário de forma tão fácil, tão simples, né, quanto de um aquarista que já é intermediário aí para avançado. Então sim, galera, isso é uma realidade. O peixe precisa ser resistente, precisa ser um pouco mais rústico. Outra coisa é a alimentação, né? A gente precisa também recomendar um peixe que seja fácil de alimentar. Além da alimentação, tem a questão da manutenção, a rotina de manutenção desse aquário, né? Um peixe que seja fácil de você manter de um modo geral dentro do aquário, né? Aquele peixe que produz muita matéria orgânica talvez não seja tão recomendado para quem está iniciando, porque a gente vai precisar ter um sistema de filtragem mais robusto, né? E também uma frequência, uma rotina de manutenção mais frequente. Normalmente nós também não recomendamos peixes que possuem necessidades especiais, né? No caso, necessidades especiais seria aquele peixe que tem alguma característica particular ali que provavelmente pode complicar um pouquinho a vida do aquarista futuramente, até numa compatibilidade de fauna ou alguma coisa assim do tipo. Então tem que ser um peixe que seja fácil de compatibilizar, tanto na questão de comportamento, quanto na questão aí de parâmetros de água. E eu deixei aqui para o finalzinho o preço também do animal. O preço do peixe também acaba influenciando, porque normalmente o aquarista iniciante não quer pagar muito caro num peixe, ou às vezes ele nem está preparado para isso. Então, preço, sim, inicialmente, de fato, é importante. Iniciei aqui com os tópicos, agora vamos entrar em um pouco mais de detalhes dentro desses tópicos. O primeiro tópico que eu comentei com vocês aqui foi a questão da resistência, se é um peixe resistente ou não. Falando especificamente do Kingio, né, que é o assunto principal aqui desse vídeo, eu considero sim o Kingio um peixe muito resistente, tanto a temperatura quanto a parâmetros de água, né, tanto a oscilações, né, nesses parâmetros, né, parâmetro físico-químico, no caso a temperatura. É um peixe de água mais fria, né, e isso aqui no Brasil é um pouco mais difícil da gente conseguir oferecer para o animal, né, já que a gente vive num país que de norte a sul praticamente é bem quente, né? Claro que nós temos regiões do país que são bem mais frias, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Algumas regiões de São Paulo, né? Até aqui no Rio de Janeiro, regiões serranas são bem mais frias, então seriam lugares assim que são ideais, né, para você ter um aquário de Kingio. Mas de um modo geral no nosso país a gente tem a temperatura bem mais elevada, né? E temperaturas aí acima de 28 graus para Kingio já não fica tão bacana, galera. E o peixe já começa a se esforçar um pouco mais ali para sobreviver. Mas, como eu falei, é um peixe muito resistente, mesmo em temperaturas mais altas. É um peixe de água mais fria, só que em temperaturas mais altas ele é bem resistente. Outra coisa são parâmetros de água, principalmente pH,
né? É um peixe que normalmente a gente recomenda para uma água ligeiramente alcalina, né? Pela minha experiência aqui, do pessoal da loja também, que a gente recebe de relatos, tanto presencialmente, né, na nossa loja, de quem mora na cidade ou no estado de São Paulo, né, quanto de quem manda mensagem pra gente de outros estados, a maioria dos estados, né, das cidades, tem a água um pouco mais ácida, né? Então, para quem está iniciando, elevar os parâmetros inicialmente, assim, alcalinizar a água, às vezes pode não ser tão simples assim. É claro que para quem já é um pouco mais avançado aí no aquarismo, né, às vezes você é iniciante, mas não é tão iniciante assim. Você já sabe que não é tão difícil assim de elevar os parâmetros. A gente tem substratos aí que ajudam nisso, a gente tem rochas também que ajudam nesse sentido, né, de elevar principalmente aí o pH do nosso aquário. Mas para quem está iniciando não sabe nada, isso é uma tarefa um pouco até difícil. Então, para quem tem a água da torneira aí que sai 6, 6,5, né, talvez não seja o peixe ideal para você poder começar no aquarismo, né? Então, tem que pensar muito bem. Mas, por outro lado, também, como eu falei, não é tão difícil de você aprender a elevar esses parâmetros, mesmo sendo muito iniciante, você pega muito rapidinho. Isso não seria um grande empecilho, né, na hora de você tomar a decisão se vai ter ou não um quingue no seu aquário. E como eu já cheguei a comentar, né, o quingue de fato é um peixe que é bem resistente até a oscilação de parâmetro, né, tanto temperatura quanto pH. Lembrando que isso não é o ideal, tá bom? Eu tô falando aqui porque é uma realidade aí de aquários de iniciantes ter essas oscilações de parâmetros iniciais. Isso não é bom para nenhum peixe, né? Mas o quingue a gente vê que tem uma resistência um pouco maior em relação a isso. Mas, mais uma vez, isso não é nada bom. Vamos lá para outro tópico, que é a alimentação. O quingue é fácil de ser alimentado, né? Ele é muito exigente em relação à alimentação. Bem, galera, o quingue normalmente ele já chega nas lojas, né, dos criadores comendo ração. Então, em relação a comer alimento vivo ou algum outro tipo de alimento alternativo, isso não seria um grande problema. Eles comem a ração com muita facilidade, muita tranquilidade. Eles já vão chegar para vocês comendo a ração. Se por um acaso na loja lá o vendedor falar que ele não está comendo ração, tem alguma coisa de errada com aquele quingue ali. Provavelmente ele deve estar com algum problema aí no sistema digestivo, né? Então fiquem ligados nisso. Mas os quingues, de um modo geral, aceitam rações com muita facilidade. Então isso não seria um grande problema. Mas os quingues, né, eles não possuem um estômago funcional. Eles possuem um intestino bem comprido, mas não possuem um estômago funcional. Eles literalmente comem e defecam, né? Igual aquela história do pato, sabe? Que o pato come e defeca, né? Seria a mesma coisa aí para o quingue. O quingue come e defeca e ele produz muita matéria orgânica. Ele faz muito cocô, galera, muito mesmo. Levando isso em consideração que eles fazem muito cocô, eles sujam muito a água do aquário, a gente precisa ter um sistema de filtragem bem robusto, muito bem dimensionado e uma rotina de manutenção bem mais frequente. E talvez isso para iniciantes seria um pouco mais complicado, né? Você conseguir compatibilizar ali a quantidade de mídias, né? Um sistema de filtragem ideal para um aquário de quingues e saber fazer a manutenção da forma correta, fazer uma manutenção completa ali no seu sistema, tá? Eu tô falando isso, galera. Tem gente que chega aqui na loja e pergunta se pode lavar as pedrinhas do aquário, se pode lavar com detergente, fala que tira o peixe de dentro do aquário para poder fazer a manutenção, para poder fazer a limpeza do aquário, né? Então, tem muitas pessoas que acabam assistindo muitos vídeos pelo YouTube, né, acabam se baseando muito pelo que vê na internet, não tem noção da realidade, né, do que ainda acontece no aquarismo, né? Então, tem muitas pessoas que ainda lavam os seus aquários, né, que ainda tiram o cascalho de dentro do aquário para lavar, né, dessa forma prejudicando toda aí a criação de uma colônia de bactérias, né, que são benéficas para os nossos peixes, né? Então, algumas das vezes a gente acha que tudo isso que eu estou falando aqui é bobeira, mas não é, né? É uma grande realidade, né? Então tem muitos iniciantes que não têm noção, né, do que um quingue pode fazer dentro de um aquário no sentido de produzir matéria orgânica, de sujar, né, o aquário. É um peixe muito bonitinho, muito fofinho, né? Só que é um peixe que suja bastante a água, então a gente precisa ter essa rotina de manutenção mais frequente, um sistema bem robusto, um sistema de filtragem bem robusto, que ou o iniciante não está preparado financeiramente para montar um sistema de filtragem mais robusto, ou então ele não tem conhecimento suficiente ainda, né, para montar esse sistema de filtragem,
né? E a gente também não pode ficar contando com lojas que vão recomendar de forma adequada, né, o sistema de filtragem para um aquário de Kingos, né? Eu já cansei de ver aí lojas recomendando inclusive Kingos para aquários de 10, 13, 20 litros. E a gente sabe que isso é uma maior besteira. Então, em relação a sistema de filtragem e manutenção, acaba se tornando um pouco mais complicado. Eles exigem muito, né, dessa rotina de manutenção e do sistema de filtragem mais robusto, mais bem dimensionado. Outra coisa também é a questão de tamanho de aquário. Como eu falei agora de tamanho de aquário, né? São peixes que, por mais que a gente encontre, na maioria das vezes, pequenininho nas lojas, a gente pode ter Kings aí chegando a seus 20 centímetros de comprimento. E eles ficam bem robustos, né? Ficam bem gordinhos. A gente costuma recomendar, né, para cada King de 60 a 80 litros para cada King. E isso vai depender do King, tá? Do tamanho dele. Por isso que eu falei de 60 a 80 litros. Então vamos levar em consideração que você vai ter um King. Cara, é no mínimo aí um aquário de 80 litros, 100 litros para um King. Você quer ter dois Kings, aquário aí de 120, 150 litros para cima. Então sempre leve em consideração essa regrinha que vai te ajudar bastante a compatibilizar bem também a quantidade de peixe que você vai ter dentro do seu aquário, de acordo com a litragem do seu aquário também. Um aquário ideal, assim, para quem quer ter Kings por muito tempo, seria um aquário aí de 200 litros. Né? Isso eu estou levando em consideração que você vai ter aí uns 4, 5 Kings dentro do seu aquário e você quer manter esses Kings por muitos e muitos anos com vocês. Lembrando que Kings vivem muito, né? Kings pode chegar aí 20 anos de idade. Então 200 litros seria um aquário perfeito ali para quem está iniciando e quer iniciar muito bem no mundo dos Kings. E mais uma vez a gente volta para o assunto aí do iniciante, né? Um iniciante com aquário de 200 litros é bem difícil. Normalmente o pessoal começa aí com aquário, vamos botar na média, de 50 litros. Normalmente é essa média aí, né? Na maioria dos casos que a gente vê aqui na loja, principalmente, né? O tamanho de aquário assim que o iniciante começa. Lembrando que tem iniciantes que começam com aquário bem menor do que isso, né? Então a gente botou a média de 50 litros, porque da mesma forma que a gente tem iniciante começando com aquário de 20 litros, tem alguns iniciantes que já começam com aquários aí de 100, 120 litros. E sempre quanto maior, melhor, né? Quanto maior o tamanho do aquário, melhor, porque o aquário ele vai ser bem mais estável, ele vai estabilizar mais rápido, né? A gente vai ter menos oscilação de parâmetros num volume de água maior. Então você já pôde ver também que King é um peixe que fica grande, né? Ele precisa de um aquário grande também, né? É claro que sempre chega aquelas pessoas, ah, Matheus, mas eu já tenho um King, eu não quero me desfazer dele, no momento não tem condições. Olha, é um peixe que demora um pouco a crescer, né? Então se for para ele ficar no seu aquário aí por um curto período ali, como se fosse um aquário de engorda, né? Como se ele estivesse engordando ali, né? Para depois você passar por um aquário maior, beleza, vai se organizando para você poder montar esse aquário maior. Né? Mas só que não se iluda, esse peixe ele cresce, mesmo se você oferecer um aquário pequeno para ele, né? Isso pode até entardecer um pouco mais o crescimento dele, pode sim, só que ele uma hora vai crescer, uma hora esse aquário vai ficar apertado para ele. Vocês podem ver nesse vídeo mesmo, a gente tem aí um King que tem quase aí seus 18 centímetros, ele já é bem maior do que os demais. Eu até filmei de propósito para vocês terem a noção, né, da diferença de tamanho. Normalmente a gente compra Kings até bem menores do que esses, né? Esses já são considerados medianos para grande, né? A gente consegue Kings aí com metade do tamanho dos menores que a gente vê dentro desse aquário. Então isso aí é para vocês terem noção do quanto que esses peixes crescem, né? Esse aquário aí, que é a nossa bateria aqui de Kings, né? É um dos aquários da bateria de Kings, na verdade. Esse aquário ele tem 250 litros. É um aquário que ele não é tão alto, mas ele é bem comprido e largo também. Então o tamanho de aquário é algo que a gente tem que ficar muito ligado, né, quando se fala de King. Falando agora sobre necessidades especiais, lembra que eu falei lá no início sobre necessidades especiais? Então, né, os Kings são peixes que possuem necessidades especiais? E sim, os Kings, principalmente os Kings exóticos, que são esses Kings que vocês estão vendo aí no vídeo, né, são peixes que possuem necessidades especiais. Eles têm um nado mais lento, eles têm a nadadeira caudal modificada. Algumas espécies, vamos chamar assim, variantes de Kings, não possuem nadadeira dorsal, né? Ou seja, eles não têm essa nadadeira de cima, que é o que dificulta ainda mais o nado desses peixes. Às vezes possuem a cabeça muito grande, os olhos muito grandes. Tem o King bolha, que possui aquelas bolhas, né? Como se fossem as bochechas dele, né? Então são peixes que sim, possuem necessidades especiais, né? Isso acaba dificultando um pouco, de fato, a sobrevivência do animal, né? O dia a dia ali do animal, na hora de se alimentar, né? Na hora de se locomover ali pelo aquário. É um animal mais lento, ele tem um nado mais lento, um nado mais
prejudicado por conta dessas modificações genéticas. E isso acaba dificultando um pouco na hora de você fazer uma compatibilidade de fauna, né? Porque você não pode colocar ali peixes que são muito mais rápidos do que eles, né? Porque se esses peixes forem muito mais rápidos e muito mais vorazes, eles vão comer muito mais do que os quingos. Às vezes comem tanto que não sobra nada para os quingos. E os quingos demoram a chegar até a superfície para comer. Eles demoram para chegar até as rações. Então precisamos colocar peixes que sejam compatíveis com eles nesse quesito também. Os quingos também são peixes muito pacíficos, bem tranquilos, né? Então a gente também precisa colocar peixes, obviamente, que são tão pacíficos quanto eles. Essas nadadeiras, né, essas nadadeiras bem compridas dos quingos, acabam chamando muito a atenção dos outros peixes, dos demais peixes, principalmente peixe cardume. O pessoal costuma colocar muitos tetras, por exemplo, né? Tetras, barbos, com os quingos. O problema é que os tetras, muitas das vezes, acabam beliscando muito. Eles acabam se alimentando dessas nadadeiras mais compridas dos quingos. Por isso que muitas das vezes em alguns aquários a gente vê vídeo dos quingos, eles estão com as nadadeiras um pouquinho mordiscadas, um pouco ruídas, porque os outros peixes acabam se alimentando, né, dessas nadadeiras bem compridonas. Outros peixes também, como a carabandeira, que infelizmente é comum da gente ver a carabandeira com quingo. O acarabandeira, ele, por mais que não tenha nada muito rápido, né, mas ele é mais ligeiro, né, e mais esperto, vamos dizer assim, do que o próprio quingo, né? Então a carabandeira também é um peixe que tem esse costume aí de ficar beliscando os quingos e é um peixe mais agressivo do que os quingos, né? Então, falando aí agora de compatibilidade, é um peixe também que é difícil da gente compatibilizar com outras espécies, né, outros tipos de peixe. Normalmente, aquário de quingo, a gente recomenda ter somente quingo. Até para se colocar cascudos num aquário de quingo é um pouco complicado, né? Porque, como eu falei, os quingos têm um nado mais lento e às vezes alguns cascudos acabam demonstrando interesse em sugar muco dos outros peixes, né? E os quingos são sim uma vítima dos cascudos, né? Os cascudos acabam amando ele ficar sugando o muco dos quingos e isso pode levar sim o peixe ao óbito. Então, para um iniciante entender isso, que precisa compatibilizar muito bem uma fauna de quingo, isso sim já é bem mais difícil, né? Compatibilizar uma fauna de quingo não é nada fácil, né? A gente tem que respeitar essas necessidades especiais dos quingos, né? Como eu falei, tem alguns que não tem nem nadadeira dorsal, né? Possuem um nado um pouco até desorientado, né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. São peixes que precisam de muita atenção na hora de você fazer essa compatibilidade. E para finalizar, né, os tópicos que a gente tinha comentado inicialmente, a gente tem aqui o preço dos quingos. Quingo é um peixe barato? Bem, a gente vê muitos iniciantes procurando peixes aí de R$2, de R$3, de R$5, peixe de R$1. E o quingo não é um peixe tão barato assim, né? Muitas das vezes aí a gente não consegue encontrar quingos tão baratinhos, quingos de R$5, R$6, R$7. Normalmente são peixes bem mais caros do que isso. Peixes aí de 20, 25, 30, podendo ser mais de 50, mais de R$60. É difícil de encontrar esses quingos mais baratinhos? É. Os quingos de 5, 7, 8 reais, 10 reais. Mas não é impossível. A gente encontra mesmo assim. Só que é mais difícil, né? E às vezes um peixe de 10 reais, para quem está iniciando, já é um peixe considerado caro. Eu colocaria o quingo aí na prateleira de preço mediano para quem está iniciando no mundo do aquarismo. Não é aquele peixe baratinho, mas também não é aquele peixe absurdamente caro. Talvez isso para o iniciante seja algo a ser bem pensado, né? A questão do preço do peixe para quem está iniciando de fato é bem importante, porque normalmente a gente não coloca somente um peixe dentro do aquário, a gente coloca vários. Então o quingo tem aí sua faixa de preço mediana, certo? Galera, bem, chegamos ao fim aqui dos tópicos, né, que separamos para conversar durante esse vídeo aqui. É claro que a gente poderia desenvolver muito mais esse assunto, só que eu decidi abordar mais esses tópicos que são os mais perguntados e, na minha opinião, os mais importantes, né? Agora, esqueci de algum tópico? Deixa aqui nos comentários se você acha que eu esqueci de algum tópico, se você tem experiência, né? Quer deixar o seu relato, comenta aqui também, que isso é muito importante, né? Importante a gente compartilhar com a comunidade aí as nossas experiências particulares, até mesmo se você discorda de mim. Ah, não, Matheus, eu acho que sim, o quingo é um peixe para iniciante. Eu, particularmente, né, citei todos esses tópicos aí inicialmente para vocês tirarem as conclusões de vocês. Eu vou dar a minha opinião. Eu, particularmente, acho que não. O quingo não é um peixe para iniciante, 100% assim para iniciante. Tem todas essas necessidades especiais, né? É um peixe que cresce bastante,
é um peixe que suja bastante o aquário, né? É um peixe que precisa de um aquário relativamente grande, né, para quem está iniciando, né? Eu particularmente não considero um quingue um peixe voltado 100% aí para quem está iniciando no mundo do aquarismo. É uma opinião um pouco polêmica, mas é a minha opinião, né, de acordo aí com o que eu já vi de muito no aquarismo. Talvez aí como uma segunda fauna, por exemplo, você já iniciou no aquarismo, já teve uma experiência inicial ali e quer dar um avanço assim, né, para o mundo dos quingues, aí sim, né, você já tem uma noção básica ali de aquarismo, não é um completo iniciante. Aí sim eu já acho que você pode partir para o mundo dos quingues. E se você for partir para o mundo dos quingues, é só chamar a gente aqui na Aquário Monster Shop, nosso WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo, nosso endereço também para se, por um acaso, você quiser fazer uma visita. Todos esses peixinhos filmados durante o vídeo são peixes nossos aqui da Aquário Monster Shop, né? Essa daí que eu filmei para vocês agora foi uma parte da nossa bateria de quingues. E a gente envia também para todo Brasil, beleza? É só chamar a gente aí no WhatsApp, o Instagram também, o link vai estar aqui na descrição, já tá passando aí na tela para vocês, que a gente desenrola aí o envio para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal da Aquário Monster Shop. Fazia tempo que a gente não trazia nada aqui sobre quingues, né? Então a gente tá pagando uma dívida aí com vocês. Em breve eu vou trazer mais vídeos sobre quingues. Deixa aqui nos comentários, né, também, se você tem interesse em algum tema específico sobre quingues, que a gente vai fazer um vídeo para vocês, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Em breve estaremos de volta. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo e fui!